Salve, salve, discípulos de Pitágoras, professor Luciano aqui, e nós vamos resolver uma questão de conjuntos, uma questão que envolve demonstração, interseção e união. Prove que quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C têm-se A interseção com B união C é igual a A interseção B união com A interseção C. Bom, a primeira coisa que nós devemos lembrar para resolver essa questão é que o conjunto A é igual ao conjunto B, tá? Eu tenho a igualdade entre dois conjuntos quando se e somente se, tá? Se e somente se. Quando é que acontece a igualdade? Quando todos os elementos do A são elementos do B, ou seja, quando o A está contido em B, e quando todos os elementos do B são elementos do A. Quando todos os elementos do A são elementos do B, quando todos os elementos do B são elementos do A, isso significa que A é igual a B ou B é igual a A, certo? Essa daqui é a definição de igualdade entre conjuntos. Quando acontece isso, nós podemos dizer que dois conjuntos são iguais. Então, para que nós provemos essa igualdade aqui, nós precisamos o quê? Nós precisamos dizer que, vamos escrever aqui, para provar, né? É mais simples, para provar ou para demonstrar o enunciado, para provar ou demonstrar o enunciado, temos que mostrar que esse primeiro conjunto aqui, que é o A interseção B união C, ele está contido, ou seja, todos os elementos desse conjunto estão nesse outro conjunto aqui, ó, que é A inter B união A inter C. Tá? Então, nós temos que mostrar isso aqui e, além disso, temos que mostrar o contrário. Temos que mostrar que... O que seria o contrário? O contrário é A inter B união A inter C está contido em A interseção B união C. Tá? Que seria a ida e a volta, né? Seria a ida e a volta. Mostrar que um está dentro do outro, que o outro está dentro do um. Se a gente conseguir fazer isso, que é o que está aqui no quadro, ó, quando dois conjuntos são iguais, quando todos os elementos de um conjunto estão dentro do outro, estão contidos no outro, e quando todos os elementos do outro estão contidos dentro do um. Tá? Mas a gente precisa lembrar também qual é o significado. Qual é o significado? Isso aqui eu vou colocar em separado aqui para a gente entender o que é que significa dizer que A está contido em B. O que é que significa dizer que A está contido em B? Significa que qualquer que seja x, se o x é elemento do A, implica x ser elemento do B. Tá? Então, existe um significado quando eu digo que A está contido em B. Qual que é o significado de A estar contido em B? Significa que qualquer que seja o elemento x que esteja contido no A, ele vai estar contido no B. Tá? Isso aqui também é uma coisa importante, eu vou deixar aqui separadinho, que aí a gente vai fazer a demonstração. Então, vamos para a demonstração. Vamos lá. Assim, aqui, assim, vamos escrever
se X pertence, tá? Vou mostrar essa primeira parte aqui. Se X é um elemento desse conjunto aqui, ó, A inter, A interseção com B união C, o que significa isso? Então, tá? Se o X pertence a A interseção B união C, então significa que, implica que X pertence a A e X pertence a B união C, tá? Significa que X pertence a A e X pertence a B união C. Agora, se X pertence a B união C, então, bom, quando um elemento pertence à união, significa que, nesse caso, X pertence a B ou X pertence a C. Bom, aqui, quando nós temos a união, nós temos duas possibilidades, tá? Eu vou até escrever isso aqui, ó. Temos dois casos possíveis. Quais são os dois casos possíveis? Bom, se X pertence a B ou X pertence a C, nós temos o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Vamos colocar aqui o primeiro caso. Caso X pertença a B, se X pertence a B, tá? Que é o primeiro caso. Aqui em cima eu já tinha o X pertence a A. Então, se X pertence a B e X pertence a A, então, tá? Se X pertence a B e X pertence a A, então X pertence à interseção entre A e B. Se ele pertence a B e pertence a A, ele pertence à interseção. E se X pertence à interseção entre A e B, se X pertence à interseção entre A e B, então X vai pertencer à união entre A e interseção B com qualquer coisa. Se X pertence à interseção entre A e B, ele vai pertencer à união entre a interseção entre A e B e a interseção entre A e C. Ok? Agora nós temos o segundo caso, tá? Porque ali em cima nós tínhamos um ou. E o ou significa o quê? Ó, se X pertence a B ou X pertence a C, pode acontecer que o X esteja no B ou pode acontecer que o X esteja no C, tá? Nós temos essas duas possibilidades. Por quê? Porque a união significa que ou o X está nos dois ou o X está em pelo menos um. Então, ele tem que estar em um dos dois, pelo menos. Ou ele está só no B, ou ele está só no C, ou ele está nos dois. Então, o primeiro caso aqui eu considerei que ele esteja no B. Ó. Se o X estiver no B, e a gente viu que ele está no A, então, se ele está no B e está no A, ele está na interseção entre A e B. E se ele está na interseção entre A e B, ele está na união dessa interseção com qualquer coisa, inclusive o A interseção C. Tá? Agora, o segundo caso. O segundo caso é se o X pertence ao C. Tá? Se o X pertence ao C, como a gente já viu aqui em cima, que ele pertence ao A, então, se o X pertence ao C e pertence ao A, então, significa o quê? Que o X pertence a interseção C. Se ele pertence ao C e pertence ao A, ele pertence à interseção entre A e C. E se o X pertence à interseção entre o A e C,
significa, ou implica, né? X pertence à interseção entre A e C implica que X pertence à união entre A e C com qualquer coisa. Ou seja, a união entre A inter C com A inter B. Se ele pertence a esse conjunto, ele pertence a qualquer coisa que faça união com esse conjunto, inclusive A inter B. Então, aqui, nós podemos dizer que isso mostra. O que isso mostra? Isso mostra que A interseção com B união C está contido em A interseção B união com A interseção C. Beleza? Provamos a primeira parte. Provamos que um conjunto está dentro do outro. Agora nós vamos provar que o outro está dentro de um, que é a segunda parte, tá? Vamos lá. Segunda parte, vou até colocar aqui uma linha aqui para dividir aqui essa segunda parte, tá? Segunda parte da demonstração. Vamos lá. Segunda parte. Se X pertence a união entre A interseção B e A interseção C, se o X é elemento desse conjunto aqui, o que é que significa isso? Isso implica que X pertence à interseção B ou X pertence à interseção C. Aqui nós temos um ou, tá? E aí, do mesmo jeito que lá em cima nós tínhamos dois casos, no ou aqui, ó, aqui em cima nós tínhamos X pertence a B ou X pertence a C, temos dois casos possíveis. Quais são os dois casos? Quais foram os dois casos? O X estando no B ou X estando no C. Aqui, o ou, ele é na interseção entre A e B e na interseção entre A e C. Então, nós temos também dois casos. Primeiro caso é esse daqui, ó. Se X, no primeiro caso, pertence à interseção B, isso implica, se pertence à interseção, não implica que o X pertence a A e o X pertence a B, porque pertence à interseção. Agora, se X pertence a B, então, isso implica que X pertence a B união C. Se X pertence a B, ele pertence à união de B com qualquer coisa, tá? Inclusive com C. E se X pertence a A, se X é elemento de A, e X é elemento de B união C, então X pertence a inter B união C. Ok? Esse foi o primeiro caso. Beleza? Agora vamos para o segundo caso. O que diz o segundo caso? O segundo caso diz o seguinte.
que é o segundo caso do ou lá. Já fizemos aqui a primeira parte, na segunda parte agora. Se X pertence à interseção C, então, o que é que significa isso? Então, significa que X, se ele pertence à interseção de A com C, ele pertence ao A e ele pertence ao C simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? E se o X é elemento do C, o que é que significa isso? Se o X é elemento do C, significa que o X ele é elemento do C com qualquer coisa, inclusive com o B, unido com qualquer coisa, né? Então, se o X é elemento do C, então X pertence à união do B com C, tá? Agora, a gente já tem aqui que o X pertence a A e o X pertence a C. E se o X pertence a C, ele pertence à união de B com C. Então, se o X pertence a A e ele também pertence à união de B com C, isso implica que o X pertence à interseção de A com B união C. E isso mostra que a união B, perdão, aqui é A inter B, né? A interseção B, união com A interseção C, está contido em A interseção B, união C, que é a segunda parte da demonstração, que é a volta, né? Como se fosse a volta. Então, ó, para a gente mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente tem que provar que um está dentro do outro e o outro está dentro do 1. Então, aqui na primeira parte, a gente mostrou, ó, supondo que o X está dentro do A interseção B união C, nós mostramos que o X está dentro da união de A inter B, A inter C. Agora, fazendo o contrário. Se o X é elemento de A inter B união com A inter C, nós mostramos que o X é elemento do A inter B união C. E isso prova com isso, provamos que... O que nós provamos? Nós provamos que A inter B união C é igual à união entre A inter B, e A interseção C. Ok? Valeu, um abraço e até a próxima.